está falando aqui que todo mundo precisa autorizar, gente, a gravação. Autorizado. Autorizado. Aqui autorizado também. Já botou? Sei. Tá? Ô, Iris, quer começar falando o que vocês fizeram? Como que tá o status no projeto? Que aí a gente já Tá vai bom, comentando. deixa eu ver se eu consigo. Eu não precisei autorizar nada, eu acho, mas. Deixa Ainda eu. de acordo com a LGPD, a gente tem que pedir autorização das pessoas quando começa a gravar. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar a tela. Peraí. Só que ela não está deixando eu partilhar só. Eu vou ter que partilhar tudo. Vai dar um loop aqui. Ah, não, tá aqui. Peraí. Consegui. Eu vou tirar o som para ficar mais tranquilo aqui, tá? Vocês conseguiram? Estão conseguindo ver? Estamos. Então, o que eu gostaria de apresentar hoje é mais uma atualização. Para quem não me conhece, eu sou a Iris, eu sou da equipe de consultores da FIA, que está nesse projeto desde o ano passado. E aqui eu gostaria de apresentar o que foi feito em relação ao projeto nos meses de fevereiro e março. E durante fevereiro e março, o nosso foco foi em realizar o catálogo do artesanato do estado de São Paulo, a pesquisa que a gente chamou de pesquisa de bola de neve, eu vou já explicar por que a gente deu esse nome, uma estimativa do potencial de crescimento econômico pelas atividades de artesanato no estado de São Paulo e um apanhado de estratégias de parcerias institucionais. Em relação ao catálogo, a produção foi feita entre fevereiro e março, a versão digital. A gente entrou em contato com alguns mestres e artesãos de referência, ampliamos também a base de dados e buscamos alguns artesãos em todas as regiões administrativas do estado. Fizemos tratamentos e filtragem das informações cadastrais, entramos em contato direto com os artesãos por telefone, ou através dos familiares ou vizinhos, e também contato indireto via e-mail, Messenger, no Facebook, Instagram e outras redes sociais, e também, às vezes, contato indireto através das casas de artesanato ou casas de artesãos dos municípios. Curiosamente, o que mais dá resultado, na verdade, é depois que a gente consegue o contato de WhatsApp do artesão, o artesão tendo rede, né, costuma responder mais rápido por WhatsApp mesmo. Então, o processo foi resumido mais ou menos em 3 etapas. Teve uma fase da pré-curadoria, onde nós solicitamos o envio de imagens das peças artesanais. Nós categorizamos os artesãos por tipologia, a matéria-prima e a técnica, e também por região administrativa. Depois que coletamos um conjunto de fotos, foi em torno de, se eu não me engano, em torno de 120 a 130 pastas com fotos dos artesãos. As fotos passaram por uma equipe de curadoria que foi externa à FIA e foram selecionadas algumas fotos dos artesãos que constituem o conteúdo do catálogo digital. E aí, depois que esta fase passou, a terceira fase foi a pós-curadoria, onde o material voltou para a equipe de consultores da FIA e uma equipe especializada em diagramação, espelho e paginação produziu o formato final do catálogo digital. E a parte da redação também, indas e vindas, né, de tratamento linguístico e revisão, elaboramos também um mapa do artesanato com as principais tipologias presentes por região administrativa e pedimos termo de autorização do uso de imagens dos artesãos que foram selecionados. Essa foi a relação ao catálogo. Em relação à bola de neve, a gente chama a pesquisa de bola de neve porque é como se fosse... a gente começa com alguns, digamos assim, alguns leads, né, alguns contatos, e através desses contatos nós pedimos mais contatos, e aí depois pedimos mais contatos desses contatos. Então é como se fosse uma árvore que vai se abrindo, e é uma bola de neve, eu acho que é, na verdade, no sentido de ser tipo uma avalanchezinha, né? Ela começa com uma bolinha pequena, e aí, à medida com o rolar do tempo, ela vai ficando cada vez maior. E o objetivo dessa atividade foi entender ou revelar o universo de produção artesanal que não estava já institucionalizada na Sutaco.
Então, o objetivo mesmo é buscar nos municípios contatos de artesãos, especialmente aqueles que talvez não estivessem cadastrados já na Sutaco, de entender todos os, né, o que tem no estado todo que a gente ainda não, talvez não tivesse mapeado ou perdeu a visão. Então, 3 estratégias foram utilizadas para executar a pesquisa de bola de neve. Fizemos uma pesquisa exploratória com os órgãos municipais, pela política pública de fomento ao artesanato, então, principalmente entrando em contato com a Secretaria de Cultura ou a Secretaria de Turismo, ou até mesmo o Serviço Social, enfim, a gente buscava nas prefeituras o órgão ou pessoa responsável pelo tratamento com os artesãos. Também buscamos associações de artesanato distribuídas nos municípios paulistas e também casas de artesãos, então entrando em contato com essas instituições e pedindo o contato dos artesãos. E também foi enviado por e-mail um questionário para os que a gente já tinha na base. O que aconteceu nesta fase, neste processo, é que houve uma discrepância muito grande, né, de tratamento das prefeituras, principalmente. Algumas prefeituras elas tinham políticas públicas ou elas sabiam exatamente quem eram os artesãos e já passavam a lista de contatos. Outras não tinham nada, ou eram municípios muito pequenos que falavam a informação vem boca a boca. Então, teve uma variação muito grande em termos de respostas. As associações de artesanato ou as casas de artesanato normalmente já estavam mais bem estruturadas e tinham as listas. A questão de passar o contato é que, por conta da privacidade dos dados, né, às vezes eles não queriam nos passar os dados, então eles falavam assim, vamos perguntar para os artesãos primeiro se tudo bem passar os dados para vocês, e depois é que eles enviavam os dados ou o contato direto dos artesãos. E em relação ao questionário, a resposta por e-mail foi fraca. Todos eles receberam o e-mail, mas a resposta nesse canal não foi a mais forte. Até início de abril, esse é o resultado de até início de abril, quando a gente fechou essa visão, nós tínhamos entrado em contato com 64% dos 645 municípios do estado de São Paulo. Quando a gente fala pelo menos uma tentativa de contato telefone, é que a gente conseguiu um número da prefeitura que funcionasse, mas às vezes não tinha retorno, ou a prefeitura não estava em funcionamento, ou não tinha ninguém que atendia. Esse número já aumentou, se eu não me engano, para quase 90% a esta altura do campeonato, porque a gente continuou entrando em contato. Desses que a gente entrou em contato, até o início de abril, 13% retornou com listas de artesãos e artesãs. E alguns falavam que não tinha lista pronta, ou alguns realmente não retornaram. Esse percentual também já aumentou, eu não tenho certeza quanto que é hoje, mas eu sei mais ou menos o número que nós temos dos contatos de artesãos recebidos, porque quando as prefeituras ou as associações mandam as listas dos artesãos, nós juntamos tudo numa base única, e esta base, até início de abril, estava com 2.448 contatos novos de artesãos. Este número já está em mais de 7.000 hoje, então está continuamente aumentando. Uma ressalva é que os 7.000 nem sempre são todos externos à base da Sutaco, né? Porque algumas vezes as prefeituras passam contatos de artesãos que, na verdade, já estão cadastrados. Outra ressalva é que algumas prefeituras elas não separam artesanato de manualidade, então, às vezes, nos contatos também incluem artesãos que não são considerados artesãos da base conceitual do PAB. Então, o número aumentou bastante, mas tendo essas duas ressalvas. O fluxo de investigação sobre artesanato paulista, então, está seguindo essas etapas. Então, essa primeira etapa exploratória com os órgãos municipais já foi realizada. A continuação daqui para frente a gente está já realizando desde abril e agora em maio uma segunda fase da bola de neve, que é entrar em contato com aquelas prefeituras que a gente ainda não tinha entrado em contato na primeira fase e retornando agora com mais detalhamento às associações e prefeituras que já enviaram os contatos. E aí uma terceira fase seria a identificação de cadeias produtivas no estado de São Paulo, onde a gente vai, inclusive, mudar o conteúdo do questionário e agora escolher uma amostra onde a gente entre com perguntas de maior aprofundamento em relação à questão econômica, de entender como que é a precificação do produto, qual é o potencial de vendas, o volume, de onde que vem o material,
como que é a produção, se é individual, se é em grupo, se é em associação. Então, a gente vai fazer perguntas mais relacionadas a essa parte da cadeia produtiva. Porque na primeira e segunda etapas, o questionário estava mais focado em você é artesão? Qual a técnica e sua tipologia? Você conhece outros artesãos? Poderia nos passar mais contatos? Ela foi mais enviesada para aumentar a base de cadastro. Agora, nesse segundo questionário, a intenção é entender melhor como que é a produção artesanal. Um terceiro item, então, no nosso trabalho... Oi, desculpa. Só uma pergunta, antes que a gente esqueça. Tem como nesse questionário vocês incluírem quem são os principais fornecedores? Sim. Porque aí, como a gente quer fazer o clube de benefício, aí a gente já vai ter a lista dos principais fornecedores dos artesãos, né? Sim. Sim, a gente teria... Na verdade, o interesse é saber os fornecedores, né, a produção, e também os escoadores, né? Quem são os que vão revender, ou quem que vai exportar. É do nosso interesse também mapear a cadeia inteira, desde o começo até o fim, Já é. para saber onde ela pode ser melhorada, né, para aumentar a renda dos artesãos. Aqui, então, o terceiro item era uma tentativa de estimar o potencial de crescimento econômico via artesanato. E aqui a gente encontrou algumas dificuldades. As três principais dificuldades que a gente encontrou, na verdade, é que o artesã, muitas vezes não tem CNPJ. Então, essa pessoa não vai ser mapeada pelos dados, por exemplo, do Sebrae ou do Ministério do Trabalho. Então, quando a gente busca esses dados públicos, ela tem uma subcontagem, né? O número que é devolvido, às vezes, não inclui os que não estão formalizados, por exemplo. Um outro problema que a gente, às vezes, encontra é que nem sempre existe uma separação nítida entre manualidade e artesanato, até nas próprias prefeituras ou em outras instituições. Então, muitas vezes, aí nesse caso, às vezes a contagem é a mais, né? Tipo, não são só os artesãos, mas também estão incluindo as pessoas que fazem trabalho manual. Então, no primeiro item é uma subcontagem, neste segundo problema, às vezes acontece uma supercontagem. E aí, uma outra dificuldade é que existem muitos projetos ou políticas públicas que envolvem artesanato, mas muitas das vezes o recurso ele foi destinado à atividade. E aí não existe, muitas das vezes, recurso excedente para fazer a parte do monitoramento, né? Então, não foi, às vezes, investigado na linha de base qual que era a receita dos artesãos que participaram do projeto ou da atividade, para depois medir com o tempo se houve um resultado econômico. Então, ficou faltando, por exemplo, esses dados oficiais. O que a gente fez com uma aproximação foi buscar, na base do Sebrae, o CNAE relacionado a atividade econômicas de feiras e artesanatos. Né? E, de novo, esse CNAE ele é o único CNAE que tem no Sebrae a palavra artesanato, porém não vai incluir, por exemplo, não inclui, na verdade, as feiras, e às vezes inclui só loja de artigo de, tipo, loja de brindes ou, como é que a gente chama? Lembrancinhas, né? Elas às vezes não têm nada de artesanato, mas vão estar inclusas nesse CNAE também. Então, ele é um CNAE que abrange a mais e a menos. Mas foi a melhor aproximação que a gente encontrou, e nós vimos que, na verdade, são muitas... O total de empresas é grande. As empresas geram em torno de 8.000 empresas no estado de São Paulo. A estimativa de empregados é uma margem muito grande, porque eram microempresas, empresas pequenas e médias, né? Então, somando todas as margens, aproximação de 16.000 a 110.000 funcionários. E depois também tem os microempreendedores individuais, que são aí em torno de 14.500 pessoas. Então, somando isso tudo, nós sabemos que temos pelo menos de 30.000 a uns 130.000 pessoas envolvidas formalmente no artesanato. E a ideia é que, mesmo que isso daqui não seja uma estimativa precisa, todo mundo sabe que o artesanato ele é uma forma de geração de renda, né? E que na pandemia, muitas pessoas que tinham empregos ou empresas formais também se voltaram para o artesanato e acaba não sendo mapeado aqui. Então, a gente vai continuamente tentar melhorar essa estimativa para saber o quanto realmente de potencial de crescimento nós temos, colocar um valor atrelado a isso.
E a última parte é a parte das relações institucionais. Eu não estou tão envolvida nessa parte, mas imagino que a Adriana e a Beatriz consigam explicar melhor, mas são, por exemplo, 3 grupos de instituições com as quais a Sutaco tem conversado. Parcerias com outras secretarias do Estado de São Paulo, especialmente a de Cultura, a de Educação e a de Turismo, para realização de cursos, de formações ou de eletivas com essas secretarias. Tem parcerias com players do trade turístico do Estado de São Paulo, que são redes de grandes hotéis ou de shoppings, para realização de eventos, compra de artesanato, entre outros. E também parcerias com centros educacionais, que não são exatamente a secretaria, mas têm relação, como, por exemplo, o Centro Paula Souza, também para formações. E aí, esse tem sido o trabalho de fevereiro e março, e um pouquinho de abril. Agora, abril, maio para frente, como eu disse, a identificação das cadeias produtivas do Estado de São Paulo e a continuação dessas relações institucionais e da pesquisa Bola de Neve. Eu não sei se ficou alguma dúvida, ou se alguém tem alguma pergunta. Acho que está ótimo, Iris. Você tem alguma coisa para completar? Até antes de começar a reunião, eu aproveitei que o Fábio estava aqui, a gente estava conversando, que aí entram os arranjos produtivos, mas enfim, eu estou conversando com os arranjos produtivos de café, e aí a gente estava já discutindo de trazer, já que a gente já vai fazer a rota dos cafés especiais, incluir o artesanato nessa rota, e aí pegar todo o artesanato na região, então, seja cerâmica, bordado, crochê, enfim, né? A pessoa já sai com o café, sai com a xícara, com a toalha, com a bandeja, enfim, aí a criatividade é o limite, com a cestinha de pão, enfim. Realmente a criatividade é o limite, mas eu espero que dê certo, aí a gente vai para lá dia 19, né? A gente vai fazer uma visita a campo. Aline, o Sebrae está junto nessa, viu? Eu não falei nada, mas assim, o Sebrae já está junto, porque aí realmente é o pessoal de arranjo produtivo que está mexendo com toda essa parte. Se eu não me engano, é Fábio o nome dele. Não, é Júnior, é o Júnior que está cuidando disso na região, mas enfim, aí a gente já vai. A ideia é a gente já fazer um bem bolado no dia da visita e já começar a trabalhar isso. Perfeito, contem conosco. Sempre, sempre. Vocês têm alguma coisa para falar? Podemos começar já? Pode começar. Uma coisa que a gente estava discutindo, né, até antes de descer para cá, que a gente precisa realmente começar os grupos de trabalho para a gente já começar a marcar as reuniões e já fazer deslanchar. Então, da criação dos grupos que a gente mapeou na reunião passada. Então, loja física, loja itinerante, clube de benefícios, que aí o mapeamento da Iris vai ajudar bastante. Manual para realização de feira e para capacitação para o artesão e para o oficineiro. Aí foi culpa tua, porque eu não tinha pensado nisso não. Mas enfim, aí realmente assim, a gente precisa já formar rápido o grupo para começar a trabalhar. Aqui dentro da secretaria, não sei se vocês viram, mas já teve a alteração da secretária, então a gente está com uma secretária nova. Ela deve ter uma posse semana que vem, então a gente ainda está todo mundo esperando para ver quais são, né, as diretrizes, mas enfim. Enquanto isso, a gente segue tocando toda a nossa parte, mas é importante a gente realmente já começar a partir dos grupos. A Beatriz vai fazer o Forms, né? Vai colocar nas redes sociais, mas vocês que estão aqui, e aqui também, tá, gente? Vocês do virtual, se vocês já quiserem pontuar, se vocês querem participar, em qual grupo vocês querem, que a gente já inclui, já começa, e aí a gente já tenta marcar uma reunião para a semana que vem. Né? Você acha que seria legal a gente fazer um grupo de turismo, ou você acha desnecessário? Eu acho que o turismo pode estar dentro desses itens que você falou, loja física, loja itinerante. Eu acho que a gente pode ver em cada um deles como o turismo pode... Tá, mas um exclusivo você acha bobagem? Mas como assim, exclusivo vai para... Não sei, de repente...
sei lá, algum município que precise pensar. A gente, antes de vir para cá, a gente estava assistindo uma reportagem de Cunha. Também, de novo, veio via arranjos produtivos, não via artesanato. Mas, enfim, falando do turismo em Cunha, então, assim, a gente precisava começar a fazer os vínculos, sabe? Podemos fazer. Tá. Pode fazer turismo aí, volta, a gente vê, organiza quem pode entrar lá, assim como quem deverá entrar, né? Assim como o pessoal dos municípios. Uhum. Vamos Acho que tem fazer. muita coisa boa para conhecer ali, acho que é bom, hein? Sim. Né? Nossa, não falta, Os né? Só falo, não municípios aí falta. tem muita coisa interessante para conhecer. Sem dúvida. A gente pode pensar num bem bolado. Só para contar, uma pena que o Vanderlei não está aqui, mas enfim, a gente, mês passado, teve a feira de Itu, e aí o pessoal da associação estava ajudando a organizar, e aí, coitado, a gente nunca fez o Vanderlei correr tanto na vida, né? No final das contas, assim, o governador foi para a inauguração da feira, então acabou virando que era para ser, tipo, vai só a Sutaco e a secretária, enfim, acabou virando uma super abertura e coitado, a gente fez o Vanderlei, que era Vanderlei, fica no seu stand, Vanderlei. Aí ele lá, Vanderlei, vem aqui que o governador está aqui. Correu, aí desceu o Vanderlei. Mas o Vanderlei é muito, assim, eu diria assim, ele é muito dedicado, né? É muito dedicado. Eu conheço há 6 anos, mais ou menos, né? É uma pessoa que a gente só tem que falar bem mesmo pelo trabalho que ele faz, o voluntariado mesmo, muitas vezes larga os trabalhos dele, as encomendas dele, para correr atrás, né? E é muito gratificante a gente ver isso no nosso meio, porque a gente sabe que nem tudo está perdido, né? Mas olha, do Vanderlei, coitado, ele deve ter perdido uns 10 quilos em um dia, tanto que a gente fez ele correr. Mas, enfim, foi bem legal, porque, assim, aí realmente estava o governador, estavam vários secretários, né? Não foi só a nossa secretária, por abertura da feira. Eles conseguiram andar na feira, então eles conseguiram ver bastante coisa. O Vanderlei tirou foto com o governador, falou com o governador, falou com a secretária, falou com todo mundo. Então, assim, foi um dia bem corrido, mas enfim, valeu a pena. E assim, saiu, acho que ajudou bastante em termos de divulgação, porque aí saiu divulgado que o governador foi na feira de tudo, de artesanato, sabe? Então, assim, acho que realmente foi uma bagunça que acabou trazendo bons resultados para a feira. Enfim, próxima reunião a gente fala com ele, né? Coitado, ele deve estar ainda as pernas doendo, de tanto que a gente fez ele correr. Mas enfim, valeu a pena. Eu já conversei depois da visita para Itu, eu já conversei com o pessoal da prefeitura, então eles querem fazer outras feiras, né? A ideia é não parar por aí. Enfim, e acho que é um bom exemplo que dá para a gente tentar levar para outros municípios e pegar não só os artesãos da região, mas se quiser vir de outros municípios, porque Itu deixou aberto. Eu não consigo lembrar, gente, mas acho que eram 11 municípios diferentes que estavam expondo lá. Então, não é exclusivo, né, do município. O objetivo é o mesmo desses eventos nas cidades, é você agregar todos, porque muitas vezes, dependendo do município, tem poucos artesãos, né? Sim. E quando você junta o pessoal da região, o pessoal até mesmo da capital de outros lugares, fica mais bonito, né? E outra coisa, até mesmo o pessoal local, ele passa até mesmo tá vendo novas técnicas de artesanato, que ele pode até agregar o trabalho dele. Sim, né? Lá teve uma parte de conversas que acho que era dedo de prosa, se não me engano o nome, mas que era para troca de experiência. Então é bem interessante, porque aí também fica mais diversificada, né? A feira, então você vai passando, você não... Sacudida, né? De repente você não gosta de uma coisa, mesmo, você gosta de e outra. até mesmo o pessoal local, porque muitas vezes fala assim, a feira de artesanato da cidade, o pessoal, mas já conhece o trabalho do pessoal. Vem pessoas de fora, chama atenção também, Essa né? troca É um atrativo a mais. E eu não sabia, mas em Itu, nos finais de semana já é meio que tradicional nos condomínios ter a feira de artesanato. Então, o pessoal que tem casa lá já conhece os artesãos, porque no final de semana eles têm a feira no condomínio. Então, assim, também é legal que, para quem foi no feriado, né, a feira. Então, para quem era turista e estava visitando, tipo eu mesma, né, porque eu fui e eu acabei ficando pro feriado. Então, assim, tudo novidade. Então, eu fiquei feliz com tudo.
para quem já está acostumado com os artesãos, já estava diversificado, então ainda já tinha com a parte da troca de experiência. Então eles conseguiram fazer um bem bolado legal na cidade, que a gente vai tentar levar para outros municípios também. Acho que Guararema também, viu? E eu fui, eles também fazem isso. É? Eles fazem na praça vários artesãos. Aí a gente chegou, já estava para ir embora. E assim, finalzinho da tarde. Aí o pessoal falou que é tradição. Mas fazem... Guararema na cidade ou no distrito? Na cidade. Porque tem um distrito lá que tem um distrito artesanal, né? É na cidade mesmo. Lá eles já tem um centro de artesanato, bem na praça. Aí, bem na praça, eles já vêm, os produtores vão chegando e vão montando. Um monta de fruta, o outro monta com artesanato. E aí eles vão fazendo assim na pracinha, que eu achei muito bacana. Comprei até umas frutinhas e uns doces. Porque tem um distrito lá, Luiz Carlos, é só artesanato, né? Gastronomia, Eles né? é lá mesmo, na pracinha de Guararema. Gostoso, o passeio lá é muito gostoso. Cidadezinha Guararema é perto daqui, não é? pertinho, uma hora. É ali do lado do Rio das Cruzes. É pertinho. Foi gostoso lá. Cidadezinha bem organizada. Hein? E aí, então dá para fazer. Agora que eu vi onde é que é. Fui fazer um turismo. Para conhecer. Entendi. Vou dar uma olhada depois. Peraí que eu preciso pegar a foto, eu nem lembro mais. A gente vai ficando velho. Bom, uma coisa importante que a gente estava, eu e Beatriz, a gente estava discutindo, que aí, assim, não vai ser nessa reunião que vai resolver, tem bastante pano para manga. Eu acho que a gente vai ter que criar um grupo específico para isso, mas enfim. A gente estava discutindo formar grupos de artesãos para vender dentro de empresa. Então, sei lá, a Natura topou, fez uma parceria com a Sutaco e, sei lá, vai disponibilizar 5 espaços. E aí vai o grupo de artesãos se expõe durante X dias, que aí vai de acordo com a empresa. Aí a gente tem alguns problemas nisso. A gente não tem ninguém da Sutaco para acompanhar, porque assim, somos em poucos. Então, quem for para acompanhar vai deixar de fazer o trabalho do escritório. Então, enfim, atualmente a gente não pode se dar esse luxo, né? Então a gente discutiu, né, para trazer para a reunião meio que assim, vamos pensar em conjunto o que a gente faz, né? Porque realmente a gente não vai conseguir disponibilizar alguém para ir, o que a gente pode fazer é o contato, né, e ver quais empresas que querem, quais que, enfim, a vantagem, mas a gente vai ter que pensar junto, como que vai fazer a organização no lugar e como que a gente vai fazer a seleção. Então, a Beatriz tinha dado a sugestão de ser por geolocalização. Né, Bê? Geolocalização, disponibilidade. A gente fica preocupado também com um pouco dessa questão do compromisso, né? Que aí também acaba descredibilizando não só o artesão, mas a gente também. Então a gente tem que pensar junto como é que a gente vai fazer para que isso saia de uma forma eficiente. Então, vamos supor, uma pessoa mora no centro e a feira acontece na Paulista, a gente vai priorizar essa pessoa que mora no centro para ir até essa empresa. Se a pessoa mora em Itaquera, a gente vai priorizar essa pessoa que mora em Itaquera numa uma empresa que fica na região da Zona Leste. Mas é isso, a gente precisa estudar todo mundo junto para entender pontos críticos disso daí, porque é como a Adriana falou, a gente não tem como fazer todo o processo disso, porque até senão a gente vai ficar sem fazer serviço de escritório. Assim, o cobertor tá curto, né? Então, se a gente faz uma coisa, a gente não faz outra. Então, realmente, a gente precisa pensar junto, assim, é uma ação que vale a pena? Tá. Então, se vale a pena, a gente monta um grupo, senta e vamos discutir, porque tem toda essa parte de critério. Então, assim, o critério de geolocalização é melhor? Não sabemos. Tá, tem outro melhor? Existe alguma outra opção? Então, tá bom, não vai ser geolocalização, vai ser por, sei lá, por fila de inscrição, né, que a Beatriz também tinha falado. Tá, então a gente chamou, você não pode nesse dia ir na empresa. Você vai para o final da fila, você continua no topo da fila porque você se inscreveu antes, sabe assim, e dosar essas coisas. Então, assim, quais são os critérios, né? Primeiro, se vale a pena. Segundo,
quais são os critérios e como que a gente organizaria. Tá? Então, assim, estamos jogando a bola de volta, cadê? Vocês precisam ajudar a gente dizendo qual formato que vocês já fizeram, que vocês acham ideal, para que a gente possa Eu já estudar. participei de alguns, né, que eu estou falando, né? Inclusive até no Serasa, a gente fez no Ratão Hotel, um encontro que eu sei, e acabou eu sozinho. Foram chamados 20 artesãos, chegou na hora, Isso. critério, e acabou eu ficando sozinho nessas, mas foi maravilhoso, entendeu? Aham. Eu vendi em questão de 2 horas o que eu vendia no mês, né? Mas aí tem todos os critérios, né? Porque se você vai numa instituição bancária, você tem que, né? Conforme a instituição, você não pode entrar de chinelo, né? Tem toda essa coisa, tem que passar isso para o artesão, né? Sim, então, Como é que a gente vai a gente tem muita preocupação com esses compromissos, não só um compromisso de comportamento, né, como também de presença. Porque imagina, a gente faz uma seleção, combina tudo com a empresa. Aí chega lá, a gente combina 20, chega lá um, é um problema muito sério. Porque aí a empresa também não vai querer mais ficar com a gente, né? Obrigada, gente. E o produto tem que estar adequado, com embalagem, com Sim. tudo, né? Uma coisa que, por exemplo, quem fazia muita feira com a gente em um determinado momento e parou completamente foi a Fazenda, porque todo mundo que estava ali precisava emitir a nota fiscal. Uhum. E quase ninguém emitia nota fiscal depois que a SUTAP parou de emitir. E, gente, dentro da Secretaria da Fazenda, é muita cara de pau querer vender e emitir nota fiscal, né? Então eles e eles falaram pra gente, a gente está de portas abertas, nós nos interessamos em ter esse tipo de evento, mas todo mundo precisa emitir nota. Então, esses compromissos nos preocupam e aí a gente cria as ideias de vocês. De repente, né? Cada evento, uma associação que tem nota fiscal, ela, né, responsabiliza. O Senatur fala isso, né? Essa ideia. Então, por exemplo, uma cooperativa tal, ela tem nota em tudo, então vai 10 artesãos, ela vai ser responsável pela venda e ela terminou a venda, emitiu a nota, fez o pagamento para os artesãos. Uma coisa que, sabe, é simples fazer, mas não sei se é difícil de entender, né? Eu trabalho na associação, a gente faz isso, né? Quando a gente vai para um evento, eu levo, eu passo na minha maquininha, coisa e tal, terminou o evento, no outro dia a gente senta, vendeu, quem foi, tal, tá aqui. Assim fica mais fácil. Né? Mas é porque as pessoas... artesãos são produtores individuais. Né? Mas aí o pessoal precisa sair com a nota da venda, entendeu? O cliente precisa sair com a nota. Então é uma preocupação também. Tem que ser aquela nota de... Para você emitir. Isso. Tem que ir com uma certa estrutura. Eu estou falando da fazenda, né? Algumas outras empresas aceitam uma coisa mais informal, apesar de não ser o ideal. Eu não sei, mas tem uma lei que fala, né? Se você é o próprio produtor e você vende a preço menor, você não... Porque é nas áreas públicas, como você é autor da obra... É que depende de cada secretaria. No caso que ela está falando da Fazenda, é um critério. A fazenda não aceita de jeito nenhum, ponto. É o critério que já está determinado que tem que ser nota. Tem que estudar. Então, por isso que a gente está falando com vocês, para que vocês passem essas ideias. É que para instalar uma nota é caro, gente. De repente, se você não dá continuidade... Por isso que dá a ideia da cooperativa. E é bacana, né? Porque a cooperativa pode... Então, tem esse time, né? Você tem que dar no mínimo 5 dias depois do evento para se fazer toda essa contabilidade. Isso. Aí tem a questão do cartão. Não, mas aí tem a questão da pessoa física, na hora tem que emitir a nota. Isso, é exatamente o que eu estou falando. E aí você tem que ter uma loja aberta para ter essa nota. Aí faz uma certa organização para todas as notas concentrar na cooperativa que faz a nota.
O governo facilita. Que ele quer uma nota. Ele Por quer isso uma que nota na única. gestão anterior tinha a LESAP, né? Que era quem emitia. Mas ali não era uma. Tinha na hora, né? Essa questão na hora. Não podia Mas é acontecer fácil, isso. de Renata, agora fato. só que é isso. Se organizar dessa forma, né? Tipo, concentrar no CNPJ ali. Tem que fazer o combinado. Fica mais fácil. Tá. Vamos ter que montar um grupo, Bebe. Ah, dá para fazer, sim. Mas vocês acham que tem venda o suficiente para a gente parar e pensar nisso para valer? Você pega uma empresa aí que tenha uma demanda Quantidade boa de funcionários. funcionária, Já porque você vai atingir um público que não visita a feira, um público que não tem tempo, entendeu? Até na hora do almoço ele viu, ele quer dar um presente, nossa, que legal. Não, e o network é fantástico, entendeu? O cara não compra, mas ele gostou, tá meu cartão, eu tô na feira tal, sabe? Então isso tem que ter. Sim. A gente fez muito a Vivo, que inclusive depois surgiu o clube da Vivo me chamar para fazer oficina lá dentro, entendeu? Eu já fiz Petrobras. A Souza Cruz, ó, esse cara, estava lá. Foi muito, sabe? Teve empresa que eu fui, que chegou assim uma hora, né, do RH, falou assim, tá todo mundo ligando para a gente, dá para você fazer na folha de pagamento, a gente emite um cheque para você. A empresa, sabe, assumiu porque gostou das pessoas estavam elogiando. E a gente vendia, anotava o cadastro dele. Então, tem todas as possibilidades. Mas a gente, o expositor, tem que ter a mente aberta aí, né? Deixar o coração fluir. Adriana, esses grupos que você falou que vão tratar de loja física, loja itinerante, essas coisas todas, né? Para ter uma loja física ou uma loja itinerante, assim, o pessoal ia ter que estar com isso organizado, né? Essa questão de emitir nota fiscal e tudo isso. Então, não, a loja física e a loja itinerante, a gente vai contratar uma entidade para fazer isso. Aí ele pega em consignação o produto do artesão e aí ele fica responsável. Aí a gente está falando de um CNPJ, formado, tudo bonitinho. Aí é um contrato com a secretaria. Então, assim, aí ele está totalmente regularizado, porque aí foge de todo esse contexto que a gente está falando de dificuldades. Então, né? de repente, uma ideia dessa feita para estar nesses pequenos grupos também, algo assim. Sim, É que ainda tem chão para a gente conseguir contratar as duas lojas. sim, imagino. Nem, os dois a gente ainda está mexendo no termo de referência, né? Ainda vai passar pelo comitê gestor. Sim. Então, pelo menos mais 3 meses. Ainda tem chão. Ainda tem data que a gente poderia aproveitar antes para Dia dos Pais, né? Dia dos Namorados, enfim. Ainda tem data para a gente aproveitar. Então a gente queria mais um grupo. Legal. Eu vou verificar, eu tenho inclusive eu já estava pensando sobre isso, essa nota física, que vale para contabilidade. Né? Vale. Entendeu? Eu vou ver como é que ele fez, qual é o custo disso. Eu não sei se é mais permitido. A emissão de nota. Eu acho que quem fez, entendeu? Agora não. E agora tudo online. Agora é tudo online. Eu não sei. Mas quem tem e-mail é tranquilo. Sim. Então, mais um grupo. E aí a gente pensa. E se colocar assim, cada, digamos, evento desse, uma pessoa que tem e-mail para estar emitindo as notas. Mas isso pode ser isso. Porque aí também tem um valor, né? Tem um limite, o e-mail, para emissão de nota. Então, assim, pra gente, meio que tanto faz a nota sendo emitida, mas pensa que de repente vai estar você e 10 artesãos que você nunca viu na vida. E não vai ter ninguém da Supaco lá para organizar. Tipo, você vai ter que se virar com todo mundo, entendeu? Então. No meio tem limite. Se você emitir várias notas ali, depois você não pode emitir mais nenhuma. Isso. Chega no seu limite, aí você não emite mais uma nota. 6, 7 mil reais, nem é tanto, né?
Por ano, por exemplo, você tem 80 mil. 80 mil, É. né? Então, se você vender Mas se você- ali uma quantidade razoável na feira, Você já perdeu o você seu já perdeu ponto. o dinheiro. Aí chega um cliente seu, quer uma Isso, compra isso. virtuosa. Por Você isso que consegue uma loja, né? o MEI é mais limite, é mais... Individual. O ideal é o Individual CNPJ mesmo, cooperativa, né, que entidade social, que possa Mas, ir como uma espécie de organizadora do evento, e ela fica emitindo as notas. Aí cada produto que entrar, cria alguma coisa que possa ir já com o nome, né, da feira, e aí o artesão escreve lá, né? Quem é o artesão e tal. E aí essa fica uma espécie de moeda, né? Para a feira, que você compra aquela moeda e vai fazendo o controle ali, a pessoa que vai, o artesão mas que a vai fazer o orientação, controle. infelizmente, todos nós temos que ter meio, né? Porque Tem que ter, tem que ter. Agora, se cada um tiver, aí fica mais fácil. Se todos que forem expor Sim. têm o MEI, aí está resolvido. Cada um emite a sua. Ou abrir esse critério para participar para esse evento. Mas obrigatoriamente precisa do MEI. Exatamente. Eu tô fora, então. Toma vergonha e faz. É muito Não, é fácil. que eu tenho uma empresa e eu não estou conseguindo fechar. Estamos entrando, já está quase tá. finalizando. Então, eu não Eu posso venho abrir. facinho. É, um bem rapidinho, faz rapidinho, né? Então, mas aí realmente pode ser um critério. Ter um MEI ou um CNPJ, É, né? Seja lá o que infelizmente, for. vai ter que ser SAMU. Porque todo lugar, você vai fazer inscrição no Sebrae com curso, precisa da MEI. Sim. Você vai. E É, cara, outra coisa, 50 tem e uma poucos forma reais. também até do pessoal do artesanato também se organizar, Se né? organizar, isso é o seu MEI. Porque se você quer empreender, você tem que ter quem já MEI. está organizado. Porque uma coisa que a gente tem que acabar Como é que você cobra do né? governo se você não contribui também, né? Também acho. Eu acho que já passou da hora de acabar com o paternalismo. E você está Cada seguro, um né, gente? A No pessoa meio você vicia, as pode pessoas querem tudo pegar na uma mão. licença, se você não Sim, puder trabalhar. Sim, Tudo isso, né? São benefícios, entendeu? sim, sim. Faz umas aulinhas, a gente faz umas aulinhas para O Sebrae está super disponível para fazer essa. O meu curso Deixa a Aline aqui falando Faz assim. umas aulinhas com o Sebrae, pega umas aulinhas com O Sebrae sempre está né? disponível para esses tipos de consultoria. O Sebrae tá brincando. Aí, Aline, a gente pode, então, quando a gente for divulgar isso, que a gente vai falar que precisa do e-mail CNPJ, a gente já vincula com alguma coisa de vocês, falando se você não tem, o Sebrae pode ajudar e a gente já faz esse link. Com certeza. Podemos sim. Aproveitando também, até parabenizar o Sebrae de Mogi das Cruzes, que é muito atuante nessa área de ajudar a articular os artesãos, né? Que bom. Que bom. Não, São Paulo também, se tiver, o pessoal que está com o MEI que Sim, nunca contribuiu, aí chamaram para fazer o os Sebrae faz acordos, um ótimo que teve um trabalho. parcelamento aí, né? Então, acho que... Difícil a gente ouvir elogio assim, né, Aline? A gente fica feliz. Da secretaria também, quando a gente ouve qualquer meio elogio, a gente já fica muito contente. Verdade, é muito bom saber que o trabalho está sendo reconhecido e está sendo útil aí na ponta, né? Isso é muito importante. Com certeza, com certeza. Tem mais alguma coisa? Enfim, a gente vai criar o grupo, a gente já discute, vamos trocando ideias. Acho que tá bom. Foi essa nosso direcionamento. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Vocês aí que estão online? Não? Eu só queria parabenizar todas as mães que estão envolvidas no artesanato do Estado de São Paulo, né? Opa, Pelo dia de ontem, né? Obrigadinha. Porque, na realidade, deve ser uma forma muito difícil, porque eu fui criado por mulheres, pela minha avó e pela minha mãe, e pela minha tia, né? Que minha mãe faleceu, era muito criança. E elas, além de cuidar da gente, cuidar de todo mundo, já faziam o artesanato ainda, né? Eles sabem que não é fácil, né? Então, parabéns a todas. Ontem eu estava trabalhando na feira e a grande maioria são mulheres que não estavam passando com seus filhos, né? Com suas mães. Trabalhando. Tá dando uma vida. Eu não posso agradecer que eu não sou mãe, né? É jovenzinha ainda.
Mas enfim, então, gente, é isso. Obrigadíssima, gente. Obrigada, Margot, Paulo, Aline, Iris. Iris, vai ser ótimo se vocês realmente puderem colocar essa parte de fornecedor, que aí ajuda a gente no clube de benefício, então realmente ajuda bastante. Certo? Mas aí a gente vai se falando, gente. Obrigadíssima, viu? Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deixa que eu faço. Tô